Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela Bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda. Olá, muito bem. Buenos dias. Los vivos, buenos dias. Agora melhor. Agora identifiquei mais gente viva aqui. E bueno, bem-vindos a todos, sobretudo os que nos visitam. Ao final, aqueles que nos visitam pela primeira vez, os invitamos, não? Como Juan ha dicho, e um café aí na salita. Já avisaremos no momento que podeis passar aí. Para conhecer-nos melhor. Uma das coisas especiais que vamos ter domingo de Páscoa, de uma maneira também especial, vamos ter na Santa Cena aqui. Tuvimos domingo de uma maneira normal que fazemos todo o primeiro domingo do mês, mas o próximo domingo, que é um domingo de Páscoa, vamos ter uma Santa Cena especial aqui e celebrar realmente a vida de Cristo, que se entregou naquela cruz e ressuscitou. E tu e eu estamos aqui hoje porque Ele ressuscitou. Amém? Muito bem. Vamos orar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa manhã, nesse momento. Todo momento do culto tem seu lugar, sua importância, e agora é o momento que vamos sentar aos pés do amado e escutar sua palavra. Pai, ajuda-nos nessa manhã a estar centrado no que tu Espírito nos vai ministrar. Abre nossos ouvidos espirituais, nosso coração, seja na terra fértil, Senhor, para receber essa semilha incorruptível de tu palavra. Usa-me, Senhor, por la graça, por tu favor, que não mereço, Senhor, pero alcance nossos corações e desperta-nos para que podamos agradar a Ti, Senhor. Esse é nosso anelo, agradar a Ti, complacer tu coração, ó Padre, em nome de Jesus. Como Jesus isso queremos fazer, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, de alguma maneira, hemos estado sendo desafiados, é a última prédica que traje, nossa posição de hijos. A Bíblia diz que aqueles que recebem, Deus lhe dá o poder de ser hijos de Deus. Então, é algo que Deus hace, pero também depois hemos aprendido que nós outros tomamos a decisão de querer servir ao Padre, de querer agradar ao Padre. Foi isso que Jesus também hizo, não? Vamos ver um pouco sobre essa verdade nesta manhã. E essa, na verdade, é nossa meta diária.
como hijos que querem, que anelam agradar ao Padre. O título da mensagem de hoje é Decidindo agradar ao Padre, porque vamos profundizar um pouco mais nesta verdade e caminhar. Como podemos agradar ao Padre? Como tu e eu, como filho de Deus, podemos agradar ao Padre? Primeiro eu quero enfatizar um pouco sobre duas verdades que caminham juntos, que não substituem uma à outra, que necessitamos entender, nesse processo de querer agradar ao Padre, necessitamos entender duas coisas. Primeiro, é que nós outros somos amados por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não amou solamente a seus filhos, amou ao mundo, amou a toda a sua criação e deu a Jesus para vir e resgatar essa criação para Ele. Não? E ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo, aquele que Ele deu por nós outros. Então, uma coisa é verdade, Deus ama a cada indivíduo, sem exceção. Deus ama de uma maneira com amor incondicional. A Bíblia diz que quando nós outros todavia estávamos perdidos, de espalda a Deus, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou incluso antes da fundação do mundo. Nossa mente tem a capacidade de entender isso. Deus nos ama com amor incondicional, Ele não puso nenhuma condição para amar-nos. Nem mesmo devolver-nos para Ele. Não, Ele nos amou antes disso. Quando todavia vivíamos em nossos próprios pecados e delitos. Hagamos o correto ou não, Deus não nos vai amar mais ou nos vai amar menos. Ele nos ama, nos amou e nos amará. Porque essa é sua essência, Deus é amor. Então, se eu hago todo o bem, que não hago todo o bem, Deus não me vai amar mais. E se não hago o bem, que às vezes quero fazer, Deus não me vai amar menos. Ele me ama. Incondicionalmente. E às vezes nós outros confundimos isso, os cristãos confundimos isso e pensamos então que entendemos que são dois extremos, não? São dois extremos. Não, então se Deus já me ama, então já eu posso viver minha vida de qualquer maneira. Ela graça, que às vezes pensamos que entendemos que é grátis, pelo que custou um preço. Então, alguns cristianos têm essa mentalidade. Não, Deus me ama, então já estou tranquilo. Vivo minha vida de qualquer maneira. E o outro extremo, porque Deus me ama tanto, me ama de uma maneira incondicional, então eu vou tentar pagar essa deuda a Ele. Vou tentar fazer de todo para pagar essa deuda. Então, essa mensagem nessa manhã tem o propósito de trazer-nos um entendimento mais equilibrado, aonde Deus me ama, me amou e me amará sempre. Eu, como filho, eu quero agradá-lo. Não para pagar uma deuda, é porque esse amor incondicional, ele produz em mim uma resposta, uma atitude, não? Uma atitude de agradar, de complacer o Padre. Produz em mim decisões, posturas, cambios, que a hora que eu entendo, a hora que eu conosco a Deus me amou primeiro, Deus me amou quando eu era totalmente apartado dele, me amou. Pero a hora que eu entendi, a hora que eu recebi a Cristo em meu coração, eu quero como filho servir, eu quero agradá-lo. Quantos estão entendendo aqui? Olha, outro ponto é atitudes que me levam a responder a esse amor incondicional de Deus para
cumprir sua vontade, o propósito que Ele tem para mim, é uma resposta a esse amor. Então, eu vou ter decisões, posturas, condutas que vão fazer que um dia o Padre possa dizer, como dijo aqui em Mateus 3,16. Aqui estão as duas coisas muito bem reflejadas. Jesus, depois que foi bautizado, subiu logo del água, e aqui os céus lhe foram abertos. E viu ao Espírito de Deus que descendia como forma de paloma e venia sobre ele. E houve uma voz de los céus que dizia: Este es mi Hijo amado. Coma, em quem tenho complacência, que me dá prazer, que me alegra, que me dá satisfação. Então, o hecho de que Jesus era um Hijo amado não lhe impedia de querer agradar ao Padre. Ele disse isso muitas vezes: todo o que o Padre me pide, eu lo hago. Todo o que o Padre me hace, eu quero repetir, eu quero fazer. Todo o que meu Padre me deu em minhas mãos, eu quero. As pessoas que o Padre me deu para cuidar, eu cuidei. Por isso que algumas vezes na Bíblia, temos esse episódio aqui, essa situação. Uma voz do céu vem: Este es mi Hijo amado, em quem tenho prazer. ¿Queres que o Padre também tenha esse mesmo sentimento hacia ti? Eu quero. Eu quero agradar ao Padre como o Hijo agrada. Agora, o amor incondicional de Deus hacia nós outros, ele habla da importância e valor que cada um tem para Deus. O amor incondicional de Deus por ti habla da importância que tu tens e valor que tu tens para Ele. Agora, as atitudes e o desejo de agradá-lo, de dar complacência, habla da importância e do valor que Deus tem para mim. Se o amor incondicional de Deus habla da importância que eu tenho para Ele, quando eu tenho um anelo de servir-lhe, de agradar-lhe, com minhas atitudes, com minha maneira de viver, fazendo sua vontade, habla da importância e do valor que Ele tem para mim. É assim contigo também? Quando alguém tem um valor e uma importância para mim, eu vou querer agradá-lo. É assim em tua família? Tus filhos, esposa, esposo? Pessoas que tu amas, tu papá, tu mamã, pessoas que têm uma importância para ti, que tu queres fazer a ela? Agradá-la. Fazer que ela se sinta complacida, bem, feliz. Agora, na Bíblia, há vários versículos que expõem muitas coisas que podemos fazer que lhe agrada. Ele habla várias coisas. Há vários versículos. Eu busquei e a quantidade de versículos que habla sobre agradar a Deus, o que lhe agrada, é incrível. Pero também há vários versículos que habla o que lhe desagrada, o que lhe entristece. Então, a decisão de querer agradá-lo, de uma resposta a esse amor incondicional, é nossa. Nós outros, todos os dias, temos essa possibilidade, essa responsabilidade de decidir se vou agradá-lo ou se vou desagradá-lo. Deus já me ama. Eu não tenho que comprar seu amor. Eu não tenho que fazer nada mais para que Ele me ame mais ou menos. Pero querer agradá-lo, dar-lhe a Ele complacência, felicidade, é uma decisão minha, diária. Eu decido em querer conhecer sua vontade. E há um versículo disso, eu creio que está em Colossenses, de tentar a cada dia mais conhecer sua vontade para agradá-lo. Eu quero tocar em 2 pontos aqui,
O primeiro eu vou só descer, outro momento profundizamos, mas o segundo ponto de atitudes que podemos ter para agradá-lo. Eu sinto que Deus nos quer fazer entender algumas verdades nessa manhã, para cambiar aquele chip, para cambiar a nossa maneira de pensar como igreja. De hecho, Deus nos está falando já há alguns meses nesse aspecto. Pero a primeira atitude aqui, eu não vou profundizar nela, é a fé e a obediência. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que, ou seja, na Bíblia, a fé não é, em nenhum momento habla que é um sentimento. A fé é uma atitude que nos leva a crer, a esperar, a obedecer, a atuar com base nas promessas que Deus tem antes mesmo de obtê-las, antes mesmo de tê-las. Hebreus 11, o verso básico sobre a fé diz: e expôs a fé, a certeza de lo que se espera, a convicção de lo que não se vê, pero sem fé, que disse aí? Não está aqui? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, uma das coisas é a fé. A fé é uma atitude que agrada a Deus. Quando creemos, muitas vezes, antes mesmo de obter algo, essa atitude de fé agrada a Deus. Agora, a fé não é algo que atua solo, ela é algo que atua sobretudo com a obediência. A obediência e a fé caminham juntos. Por quê? Porque, e não podemos separar, a fé sem obediência é uma fé vazia. Eu creio em Deus, mas não hago o que Ele me pede. Não hago o que Ele agrada. Então se volve uma coisa vazia. E a obediência sem fé é legalismo. É cumprir regras, sem paixão, sem anelo de crer, sem atitude de crer. Às vezes até mesmo dudando, mas obedeço. E vai um legalismo que muitos vivem nele até o dia de hoje. A fé é como uma raiz da obediência. Ela vai produzindo essa atitude de obediência. Ela vai dando forma. A Bíblia diz que por la fé Abraão creu e obedeceu. Ele foi tenido como um homem que creia, pero obedeceu. A fé lo levou à obediência. É algo que vai surgindo de uma maneira natural. Ou seja, quando creio em Deus, eu vou querer obedecê-lo. Pero a fé e a obediência, então, se volve até mesmo um fruto da fé. É uma forma visível de mostrar que eu creio quando obedeço. Onde obedeço sua palavra, obedeço sua vontade. Eu estou demonstrando que eu creio nele. Eu não vou profundizar muito mais aqui, mas que nada para que entendamos que são atitudes que demonstram que eu quero agradar-lhe. Quando eu creio e lhe obedeço. São duas coisas que caminham juntas. Agora, quero entrar agora nesse ponto 2 de uma maneira mais profunda. E creio que vamos ser um pouco confrontados com tudo isso aqui agora. É o desejo, outro ponto que atitude de querer agradar, desejo de fazer sua vontade. Desejo de cumprir sua vontade. De conhecê-la para fazer. O Padre, ele tem uma vontade central que está em seu coração, que está visível em sua palavra, queramos ver ou não, está aí reflejado em sua palavra. Várias vezes podemos encontrar essa vontade central do propósito de Deus para sua igreja, para seu corpo, para seus filhos. Depois, claro, ele pode ter vontade específica para cada um de nós outros, ou para cada um da parte do corpo de Cristo na cidade, mas há uma vontade central, há uma vontade que está em seu coração e que ele é o propósito eterno dele, já hemos falado aqui várias vezes, e necessitamos conhecer.
E há algo que o Padre deseja e espera que para cada um de nós outros. E aqui então surge uma pergunta: de verdade, que Deus espera de ti como hijo? Hablando um pouco mais especificamente. Quantos querem ver ele? Quantos querem conhecer um pouco mais dessa vontade central do propósito de Deus? Vamos abrir nossas Bíblias em João 15. João 15 é uma parábola que Jesus disse aqui, usando metáforas, uma história muito conhecida. Mas vamos sacar algumas coisas importantes daqui dentro dessa vontade central do propósito de Deus. Jesus disse: Eu sou a vid verdadeira, e o Padre é o labrador. Toda rama que em mim não dá fruto, la corta. Pero toda rama que dá fruto, la poda, para que dê mais fruto todavia. Vosotros já estáis límpios por la palavra que eu os he comunicado. Permaneced em mim, e eu permanecerei em vosotros. Assim como nenhuma rama pode dar fruto por si mesma, sino que tem que permanecer em la vid, assim tampouco vosotros podeis dar fruto se não permaneceis em mim. Eu sou la vid, e vosotros las ramas. El que permanece em mim, como eu em ele, dará muito fruto. Separados de mim, não podeis fazer nada. El que não permanece em mim, é desechado e se seca, como as ramas que se recorrem e se arrojam ao fogo e se queimam. Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vós outros, pedi o que querais, e se os concederá. Mi Padre és glorificado, se dais muito fruto, mostrando assim que sois mis discípulos. Assim como o Padre me ha amado a mim, também eu los he amado a vós outros. Permaneced em meu amor. Quantos já conheciam essa parábola? É muito rica, né? Podemos sacar daqui muitas coisas. E essa parábola tem quatro personagens principais aqui, não? Que habla a história. Primeiro, o labrador. Quem é o labrador? É Padre. Deus. E ele é dono da plantação. É dono da vid. E como qualquer labrador, todo labrador, quando tem uma plantação, quando planta algo, ele tem o quê? Expectativa de cosecha. Eu não conosco nenhum lavrador que diz, bom, vou lavrar a terra, vou limpar a terra, vou sembrar a semilla, vou comprar semilla, vou sembrar a semilla, pero não penso em cosechar. Conosco. Todo lavrador, ele quer cosechar. Por isso tem todo o seu trabalho de cuidar, de limpar, de podar, de todo, porque quer ter frutos daquela plantação. Então, aqui esse é o lavrador, o padre. O padre tem uma plantação, tem uma vid, e ele quer e espera cosechar frutos. O segundo personagem aqui é a vid verdadeira. Interessante essa palavra verdadeira, porque na Bíblia Israel foi designada para ser uma vid, pero que não respondeu ao que o Padre esperava. Por isso Jesus vem para ser essa vid verdadeira, para dar frutos. La vid, o tronco, e de aí saem as ramas. Ou seja, Jesus vino para dar frutos para o Padre, o que Israel não hizo. E a Bíblia diz que Jesus agradou o Padre com seus frutos. Vamos ler depois Isaías 53, que a Bíblia diz que tudo o que sucedeu aí na cruz, tudo o que Jesus sofreu por ti e por mim, ao final, disse, e ele se quedará satisfeito pelos frutos de seu trabalho aí na cruz, de sua
sofrimento aí na cruz. Pero isso vamos fazer no final. Então, a vida verdadeira, quem é? Jesus. Cristo. Depois, o terceiro personagem são as ramas. Imagináis, quem são as ramas? Os discípulos de Jesus, que estão conectados na vida, no tronco. Os discípulos de Jesus. Somos nós outros. Todos os discípulos que estão conectados na vida são as ramas. E o quarto personagem, qual é? Os frutos. Os frutos. E quem são os frutos? O fruto da vida, qual é? Uva. Uma vid produz uvas, não uma uva. Não? Se produz uma uva, cortamos-las. Eu tinha uma pequena vid em casa e tive que cortá-la porque me dava mais faena e não produzia nada. Arranquei, disse, não quero mais isso. Tentei 4, 5 anos, nada. Para que vou ter uma vid se não produz uva? Para que vou ter um árvore de mango se não produz mango? Para que vou ter um árvore frutífero se não produz fruto? Então, que frutos dá as ramas? Em contexto espiritual. Se os frutos, se as ramas somos nós outros, dentro do contexto espiritual, Jesus está usando aqui metáfora. Se as ramas somos nós outros, e nós outros somos discípulos de Jesus, quais são os frutos que nós outros temos que produzir? Discípulos de Jesus. Jesuses, pequenos Cristos. Esse é o nosso chamado. Produzir pequenos Cristos. Esse é o fruto das ramas que somos discípulos de Jesus, que abrem em Mateus 28. E predicar o Evangelho, a ser discípulos. Os frutos são pequenos Cristos. Muitos hijos, muitos discípulos para o Padre. Quedou mais ou menos claro isso? Bom, tendo isso em mente, a alegria do Padre, o gozo do Padre, a satisfação do Padre, a complacência do Padre, é ver, primeiramente, que os discípulos de Jesus estão parecendo cada dia mais com Jesus. É isso que está o propósito de Deus. Por isso que nos deu o Espírito Santo para formar Cristo em nós outros, diz a palavra. Pablo sentia dolores de parto aí por os irmãos de Gálatas, hasta que Cristo fosse formado em eles. O propósito da palavra é formar Cristo em nós outros. O propósito do Espírito Santo é formar as características de Cristo em nós outros, a sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Por isso que cristiano significa pequenos Cristos, porque estão sendo formados esses Cristos, essas características de Cristo em suas vidas. Então, o gozo do Padre é ver que tudo isso está sendo formado em nós outros, formado em nossas vidas, como pequenos Cristos. Pero essa alegria se volve mais todavia quando esses pequenos Cristos estão formando, estão generando, estão engendrando outros pequenos Cristos. Quantos estão entendendo aqui? Foi isso que Jesus trabalhou com aqueles homens, com aquelas pessoas, traindo para cerca deles, ministrava a multidão, sanava a multidão, alimentava a multidão, mas trabalhava com esses homens para ir formando esse entendimento. E quando Jesus vai volver ao céu, depois de ressuscitado, ele disse a aquelas pessoas: id. Agora, vós outros, mientras vais a vivendo, o propósito do Padre é que vós outros vaiais generando outros discípulos, outros frutos. Não um fruto,
muitos frutos. E aqui hablo uma coisa muito tremenda. El Padre es glorificado si dais mucho frutos. El Padre es exaltado, glorificado, complacido quando damos muitos frutos. Está entendendo isso? A coisa vai apretando um pouco. Porque aqui habla que há ramas que se secam e que não dá fruto. E que às vezes é cortada porque não dá fruto. Porque o propósito do labrador é que aquela vida dê fruto. O propósito dessa luz, que a hora está apagada aqui, é que ela alumbre. Se ela se funde, não tem propósito de permanecer aí. Para quê? A coisa vai quedando um pouco aí, chunga, não? Como disse. Agora, esse verso, depois de o Padre é glorificado quando dais muito fruto, tem um coma e põe, mostrando assim que sois meus discípulos. Uau! Ou seja, a autenticação de que somos discípulos de Jesus, qual é? Que demos frutos. Demos novos cristos, novos discípulos. Isso nos dá somos autenticados, somos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus se produzimos muito fruto. Não sou eu que estou dizendo isso, é a parábola aqui que Jesus contou. Se produzimos mais Cristo, pequenos Cristos, somos autenticados, não somente quando Cristo é formado em nós outros. Está estupendo. E na medida que Cristo vai sendo visto em nossas vidas, as pessoas vão entrando na história de nossa vida, vão vendo nossas atitudes, vão vendo nossa maneira de viver, vão vendo nossa maneira de tratar nossos filhos, nossas famílias, vamos vendo como reacionamos como cristianos, e as pessoas se acercam e vai dizendo, é que tu tá algo distinto em ti. A Bíblia diz, já falei isso várias vezes, o nome cristiano, que significa pequenos cristos, foi dado à comunidade dos discípulos de Jesus por la gente de Antioquia. Não foram, não fizeram um concílio e disseram, vamos escolher um nome agora para nós outros, para nosso grupo, para a igreja. Antes a igreja era chamada los del camino, aqueles que seguiam um caminho. Chegou um momento que na cidade de Antioquia, eles viram aquele grupo de pessoas vivendo um verdadeiro cristianismo e disseram, esses aqui são cristianos. Que significa, esses são pequenos cristos. Eles parecem com Cristo. Eles traem características, semelhança àquele Cristo que hemos escutado falar dele. E aí quedou o nome de cristianos, disse a Bíblia. Então, quando estamos sendo transformados em pequenos cristos, estamos sendo autenticados como discípulos de Jesus, porque estamos seguindo a Ele. Pero quando generamos outros discípulos, estamos sellando, estamos declarando, somos de verdade discípulos de Jesus. Não porque vinimos na igreja. Não porque temos uma entidade jurídica que dizem que somos cristianos. Somos discípulos de Jesus por dois caminhos. Primeiro, porque Cristo está sendo formado em nós outros. Porque permitimos que Cristo vá sendo formado em nossas vidas, em nossas atitudes. Vamos sendo transformados. Segundo, quando passamos a produzir pequenos cristos, a formar pequenos cristos, a engendrar pequenos cristos. Quantos estão entendendo aqui? Ser parecido a Jesus conlleva a ser o que ele hacía.
E que hacía Jesús? Discípulos. Además de muitas coisas, por supuesto. Agora, aqui nesse texto habla que se não estamos permanecendo nele, não vamos lograr. Amados, nós outros não lograremos produzir frutos se não estamos conectados em Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. É o texto que está dizendo aqui. Está dizendo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós outros. Assim como uma rama não pode dar fruto por si mesma, sino que tem que permanecer em la vid, assim tampouco vós outros podeis dar fruto, se não permaneceis em mim. Separados de mim, não podeis fazer nada. Há algumas condições para que podamos produzir frutos, para que podamos agradar ao Padre. Quantos já viram aqui uma vid ou um árvore de mango rimiendo para produzir um mango? Tu passa cerca de lá e ela está rimiendo aí para produzir aqui. Não é algo natural. Depois vamos ver como funciona mais ou menos aqui, pero aqui não está falando se eu estou cerca de la vid. Não, eu posso, eu creio que alguns aqui são lavradores ou planta coisas, sabe? Se eu uno uma rama a determinado tronco com um alambre, assim, não? Derrando eu não estou falando de enxerto, estou falando de unir um pouco aí, querer que aquela rama ganhe vida. Se ela não está metida, não basta estar cerca. Se não está metida para retener a savia que vem da terra, ela se seca. E eu vou dizer algo triste aqui. Há muitos filhos de Deus que se vão secando, vão perdendo a vida. Porque às vezes confundimos que só o hecho de vir aqui, vamos receber a vida que Deus tem para nós outros. A fortaleza, a capacidade de produzir fruto. Só estar aqui não basta. Há que estar em Cristo, conectado com Ele. Depois vou dizer, o que é isto? O que significa isso? Eu não, a Bíblia está dizendo aqui. Permanecer em Cristo, e minha palavra permanece em vosotros. Minha palavra é o caminho, é o veículo, um dos veículos que vai formando Cristo, que vai capacitando. O árvore, ele está plantado na terra, e as raízes vai atraindo essa savia que vai subindo, e vai metendo-se nas ramas, e vai dando capacidade às ramas de produção de. Quando estamos com raízes na palavra de Deus, lendo, retenendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus por sua palavra, estamos sacando dessa palavra. É algo, amados, que às vezes, eu não quero mistificar aqui, mas é algo espiritual. Quando tu lês a palavra de Deus, quando a palavra, o contato tu e o meu com a palavra de Deus, não é só aos domingos, quando leemos alguns versos que põem aqui, quando tu tens essa vida com a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela vai produzindo vida, ela nos vai limpando, ela nos vai transformando dentro de nós outros. E a outra coisa aqui é a função, é a obra do Espírito Santo que Jesus distribuiu à sua igreja. Essa savia vai subindo e Cristo envia como la videira para as plantas. Estava lendo, tem microconductos no tronco e nessas ramas, que às vezes se cristaliza essa savia e há que ser. Por isso, é importante a poda. Porque se tudo isso se queda obstaculizado, se queda atascado,
vamos secando. Se nos vamos volvendo religiosos, podemos ser uma rama, pero estamos perdendo essa obra da palavra e do Espírito em nossas vidas. Não consegue passar para todas as ramas e vamos vendo vidas secando-se. Ou vidas que estão aí, pero não conseguem produzir frutos. Permanecer em Cristo e sua palavra permanecer em nós outros. Não basta estar cerca, amado. Temos que estar conectados com Ele. Temos que estar irritados, temos que estar metidos nele, sua palavra em nós outros. Não é solamente estar conectados. Ele falou aqui, sem essa realidade, não logramos produzir frutos. Se não produzimos frutos, amados, não seremos filhos que agradam ao Padre. Porque essa é a vontade central de Deus. Uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus Cristo. Deus pensa em gente em todos os momentos. Ele enviou seu Filho para morrer por vidas, por pessoas, por famílias, por vidas, por gente. O Espírito Santo vai produzindo tudo isso. E outra coisa aqui, o labrador nos poda. O labrador nos poda. E a Bíblia disse aqui, se não somos podados, podemos secar e não produzir frutos. A poda, às vezes dói. E muitos de nós outras vezes não queremos ser podados. Não queremos que o labrador nos pode, nos vá quitando aquele, como se disse aqui, alguém um dia me disse, aqueles chupones, não, que vai nascendo assim no tronco, que não tem solo para roubar a sábia, que às vezes não chega hasta as ramas que já estão aí. A poda é que vai trazer um renovo em nossas vidas, porque há coisas aí dentro que tem que ser quitada. Às vezes dolor, às vezes rencores, às vezes atitudes, às vezes pecado que vai obstruindo esses microcondutos de vida, por onde passa a vida de Deus, por onde passa o Espírito Santo em nossas vidas, que vai impedindo de que Cristo apareça em nós outros e genera outros pequenos Cristos. A poda é para isso, amado. É necessário. É fundamental para qualquer projeto que o lavrador tenha de cosechar frutos. Se eu perguntar aqui quantos querem ser podados, muitos não vão levantar as mãos. Porque dói às vezes. Mas é fundamental. A Bíblia disse aqui que toda rama que em mim não dá fruto, la corta. Pero toda rama que está dando fruto, que tem capacidade de dar fruto, la poda. Para quê? Para que dar mais fruto todavia. Nós outros podemos rechazar, huir, pelear com Deus e não ser podado. E o resultado é este. Quedamos infrutíferos e podemos secar-nos. A poda são tratos de Deus com o nosso caráter, são maneira que Deus vai trabalhando em nós outros, vai limpando. Quem faz isso?
o lavrador. E um lavrador, quando vai podar, ele usa um objeto, não? Uma tijeira, um cortador. E às vezes Deus usa pessoas para podar-nos. Que às vezes mistificamos e pensamos que é Deus que vem e... Não, é Deus usa pessoas muitas vezes para tratar com nós outros. E como huimos dessas situações? Todos estamos na mesma vida. Estou concluindo já. Aqui vemos que toda a Trindade está comprometida em fazer de nós outros ramas frutíferas. O Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Toda a Trindade tem esse trabalho, esse anelo de levar-nos seamos ramas frutíferas. Agora, nossa parte, qual é? Permanecer. Permanecer em la vida, em oração. Podeis pedir o que querais, quando aceitamos esse caminhar. Habla de oração, habla de intimidade com Deus, habla de conhecê-lo mais, através da oração, através da palavra, habla de lo que toca a nós outros. E quando isso sucede, vamos sendo transformados em Cristo, vamos produzindo outros pequenos Cristos. É a maneira natural do árvore, produzir frutos. Não uma sola vez na vida. Ah, não, eu ganhei alguém para Cristo há 40 anos. Na vida vai produzindo frutos, sendo podada para que produza mais frutos. Eu vou pedir que eu vou ler Isaías 53, que habla profeticamente 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, de lo que Cristo ia passar em la cruz. E esse lugar é um lugar de vergonha, de humilhação. E a Bíblia diz que era um lugar para que tu e eu estivéssemos aí. E aqui, de alguma maneira, habla desse grande propósito de Deus, de permitir Cristo ir à cruz. E o propósito de Cristo de não haver rechaçado esse caminhar, não haver huído dessa resultado disso. Assim que, cerra os olhos, né, na liberdade, por suposto, de cada um. Isaías 53 diz: quem não ha creído em nosso testemunho, e sobre quem se ha manifestado o braço do Senhor, ele subirá qual renovo delante dele, e como raiz de uma terra seca, e nele não há parecer nem hermosura, le veremos, mas sim atrativo para que lhe desejemos. Ele foi despreciado, desechado entre os homens. Foi um varão de dolores, experimentado em quebranto. E como que escondimos de ele nosso rosto, foi menospreciado e não o estimamos. Certamente ele levou nossas enfermidades e sofreu nossos dolores. Nós outros lhe tuvimos por açotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nossas rebeliões, molido por nossos pecados. O castigo de nossa paz foi sobre ele.
e por suas llagas fomos nós outros curados. Todos nós outros nos descarriamos como ovelhas, cada qual se apartou por seu caminho, mas o Senhor cargou em ele o pecado de todos nós outros. Angustiado e afligido, não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadeiro, como ovelhas delante de seus trasquiladores, emudeceu e não abriu sua boca. Por cárcere e por juízo foi quitado, e sua generação, quem la contará? Porque foi cortado de la terra de los viventes, por la rebelião de mi pueblo foi herido, e se dispuso com los impíos su sepultura, mas com los ricos foi em sua morte. Aunque nunca hizo maldade, nem houve engano em sua boca, com todo isso, o Senhor quiso quebrantá-lo, sujeitando-lhe ao padecimento. Quando haya posto sua vida em expiação por el pecado, ele verá su linaje. Vivirá por largos dias, e a vontade do Senhor será em sua mano prosperada. E verso 11 diz: e ele verá o fruto de sua aflição, ou a aflição de sua alma, e quedará satisfeito, quedará complacido. Por seu conhecimento justificará mi servo justo a muitos, e levará as iniquidades de ele. Amados, esta é a verdade que sucedeu aí na cruz. E aqui habla uma verdade tão profunda, que ele se alegraria por los frutos de seu sofrimento na cruz. Quantos entendem que tu eres parte dessa alegria que Jesus sente por haver visto o resultado da obra da cruz em sua vida? Ou seja, tu e eu somos já parte dessa alegria de Jesus. Ele verá o fruto de seu trabalho, de sua aflição na cruz e se quedará complacido, se quedará satisfeito. E tu e eu já somos parte desta alegria, desse gozo, desta satisfação de lo que Jesus passou aí na cruz do Calvário. Porque tu e eu era para estarmos aí. Ele passou todo isso. Isso foi dito mais ou menos 700 anos antes de suceder. O que ele iria passar. E ele passou tudo isso, e aqui no verso 11 diz que verá o fruto de sua aflição, de sua alma, e quedará complacido. Agora, somos parte dessa alegria, pero podemos aumentá-la muito com cada fruto que damos ao lavrador, com cada vida que traemos aos pés de Cristo, com cada discípulo que presentemos a Cristo, não discípulos nossos, vidas que Ele nos vai dar. O próprio Jesus disse ao Padre: Padre, lo que o Senhor, lo que tu me diste, eu los cuidei, los guardei. Solo um que não quis ser guardado, ser cuidado. Eram tuyos, tu me lo confiaste. Quantos querem de verdade ser um filho amado por o Padre, que lhe dá muitas alegrias? Tu queres isso? Então, já conhecemos o caminho. Se há algo que vai satisfazer o coração do Padre e trazer alegria e gozo no coração de Jesus por lo que Ele hizo na cruz, são vidas, são discípulos. Essa é a vontade central do propósito de Deus, de lo que Cristo hizo na cruz, resgatar-te a ti, estar formando Cristo em nós outros. Pero
Não para por aí. Tu já eras uma rama nessa vida. Agora, é propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida que sejamos uma rama frutífera. Uma rama que produz frutos. Uma rama que está conectado na vida. Através da palavra, através do Espírito Santo, estamos recebendo essa vida, essa sábia que vem da terra, é vida, é algo natural que sube pelas raízes. E quando estamos com nossas raízes em Cristo, em sua palavra, recebemos vida através do Espírito Santo e somos capacitados a produzir frutos. E não é um fruto, são muitos frutos. Ora, essa decisão de estar, de permanecer em Ele, de estar em Ele, de buscar a Ele, é nossa. De poner-nos em la vida, enretar-nos na vida. Em Romanos diz que fomos enretados nessa vida verdadeira. É de Deus, pero responder a isso, querer ser esses discípulos que vão alegrar, complacer o coração do Padre, é nosso. De ser amado por Deus, tu não necessitas fazer nada, não merecemos, pero não é por nossas forças, não é por nossas obras. Pero querer agradá-lo é uma decisão nossa. É uma postura, é uma atitude personal de cada um de nós outros como filhos. Ponemos de pé.